Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Rapaz, posso falar certamente para vocês que essa semana você vai passar a semana inteira falando quando eu atravessar o Mar da Galileia. Vai ficar agarrado na sua cabeça e você não vai conseguir cantar outra coisa. Você vai ver só, semana que vem você me fala aqui na igreja, como é que foi? É aquelas músicas, aquelas canções chiclete. Gente, nós estamos terminando 2025. Estamos às portas de 2026. Eu lembro que quando eu vim ainda solteiro nessa igreja, era um jovem rapaz aqui na igreja. Hoje eu entro pelas portas da PIB de Trindade com um filho de 19 anos. Você não para pensar, às vezes, você que está aqui há muito tempo, como o tempo passou rápido e como o Senhor te abençoou durante todo esse tempo. O ano de 2025 foi um ano extremamente difícil para muita gente, para muitas famílias. Muitos irmãos nossos não chegaram a passar do ano 2025, ficaram em 2025 e foram para a glória, e agora estão com o Senhor. Eles já não contam mais os dias como nós contamos, porque eles vivem já na eternidade, mas nós estamos aqui. E o Senhor permitirá que a maioria, ou quase todos, ou todos que estão aqui, não sei eu, chegue a 2026. E quando a gente vai chegando no fim do ano, nós vamos refletindo e pensando, fazendo uma pequena retrospectiva da nossa vida, do que aconteceu durante todo o ano. Por exemplo, a minha esposa, quando chega no dia 31 de dezembro, ela chama a família e anota o que a gente planeja conquistar no Senhor para o ano de 2026. Quem aqui faz isso, irmãos? Senta lá e fala assim: em 2026 eu quero orar mais, em 2026 eu quero jejuar mais, em 2026 eu vou comprar uma casa, em 2026 eu vou comprar um carro, eu vou fazer uma viagem que eu tanto desejei, será o início da faculdade, eu me casarei em 2026. E também no final do ano ela senta a família para ver os planos que nós fizemos no ano anterior, para ver o que a gente conseguiu cumprir, como o Senhor direcionou as nossas vidas. Porém, eu me dou conta, no final de cada ano, que a vida ela é feita de decisões e persistência. No livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 16, ele vai dizer assim: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviaste do caminho que hoje vos ordeno, para seguiste outros deuses que não conhecesse. O ser humano na vida adulta, ele tem o privilégio de desfrutar de algo chamado consciência, de descobrir que as decisões sempre vai ter uma consequência, que você nunca vai realizar uma ação sem uma reação. Tudo que nós fazemos gera um resultado.
A consciência que nós temos, e o Senhor nos deu essa consciência, nos faz entender claramente do que está diante de nós. Podemos ver o que é bem e o que é mal. Somos capazes de ver o que é do Senhor e o que não é do Senhor. O ser humano, ele não vive por instinto. Ele tem a capacidade de pensar, de programar, de interagir. Ele tem a capacidade de criar, não a mesma capacidade que o Senhor tem de criar do nada. Nós podemos recriar qualquer coisa, nós podemos modificar as coisas. Eu chego à conclusão que somos capazes de escolher o caminho que queremos seguir. Sabe, para quem morou em comunidades, ou trabalhou em comunidade, ou está próximo a uma comunidade, você percebe que de uma mesma família nasce 3 ou 4 filhos. Alguns desses filhos se dedicam ao trabalho, a estudar e ser honesto. E alguns desses filhos preferem escolher a vida mais perigosa, a vida mais fácil. Mas todos os dois encontram o resultado no final. Você estar aqui, você chegar aqui, foi uma decisão sua. Você podia estar em qualquer outro lugar, você podia ir a outro lugar, porém você decidiu atender a voz de Deus e chegar a esse lugar. Nós vemos, percebemos, julgamos a situação e decidimos. Paulo escreve e diz claramente que existe uma força que atua dentro de nós, querendo nos empurrar a decidir de acordo ao curso desse mundo, de acordo ao que esse mundo tem ensinado. Porém, o Senhor atua através do Espírito de Deus em nós para nos informar com clareza o que não podemos tocar e o que não podemos, onde não podemos pisar. O Senhor é tão poderoso na vida daqueles que o seguem, que é capaz de mostrar para a gente e nos trazer várias advertências antes que façamos o que não está correto, segundo a vontade de Deus. Paulo diz que quando ele não faz o que ele quer, é a lei do pecado que atua dentro dele e que briga com ele, que luta com ele de dia e de noite. Porém, ele diz que a força do Espírito Santo e o operar do Espírito de Deus na nossa vida é capaz de fazer que a gente lute e vença contra as tentações, escolhendo o lugar santo e apartando de nós a iniquidade e o pecado. Paulo fala que existem armas nas nossas vidas que nos conduz a nos fortalecer e criar raízes mais profundas no Senhor, para que possamos seguir ao Senhor no melhor lugar e caminho que a gente possa estar. Tiago fala que é impossível, capítulo 4 de Tiago, ser amigo do mundo e de Deus ao mesmo tempo. Se você é amigo do mundo, se você ama os prazeres desse mundo, aqueles que ofendem a Deus, então automaticamente você se torna inimigo de Deus e se aparta do Senhor. Se você é amigo de Deus, automaticamente se apartará das coisas desse mundo. Mas cada dia que os seus olhos abrirem pela manhã, você vai ter que decidir de quem você será amigo. Cada dia que você se desperta, você deve olhar e dizer: eu escolho a bênção ou eu escolho a maldição, eu escolho estar perto de Deus ou eu escolho estar longe de Deus, eu escolho buscar a santidade ou eu escolho cada vez mais mergulhar e me sujar de lama a lama do pecado. 1 João, capítulo 1, no versículo 5, vai dizer que Deus não habita, Deus é luz e não há nele treva nenhuma.
Aquele que está em Deus vive e caminha na luz, mas aquele que se aparta do Senhor anda por caminho de trevas, caminhos escuros. Sabe, hoje, nessa noite, eu quero te convidar a refletir. Quantas decisões erradas você tomou em 2025? Quantos caminhos você enveredou? Quantos caminhos você entrou em 2025? Que hoje, talvez aqui nessa noite, você possa dizer: se eu não tivesse dito aquela palavra, as coisas hoje seriam diferentes. Se eu tivesse escutado o Espírito Santo, se eu tivesse orado, se eu tivesse clamado, eu não tinha me metido naquele negócio, eu não tinha escolhido aquele sócio, eu não tinha saído de casa naquele dia, eu não tinha me envolvido com aquela pessoa, eu não tinha gastado dinheiro que era para investir na minha casa e na minha família desse jeito. Quantas decisões tomamos e a maioria delas, nós que somos adultos e conhecemos ao Senhor, sabemos o risco. E mesmo assim decidimos assumir o risco e entrar por esse caminho da má decisão. E sabe o que é mais triste nas decisões equivocadas? É que normalmente as consequências não vêm só para nós, não vem só para você, não vai só para uma pessoa. Um marido, um esposo, um pai, que adultera e decide deixar a sua casa, pode afetar, abalar a família inteira. Inclusive provocar traumas nos seus filhos irreversíveis, que dura para toda a vida. Um homem que agride a sua mulher diante dos seus filhos, podem causar traumas àquela criança que talvez no decorrer de 20, 30 anos, os resquícios daquilo permaneça na vida da criança. Um pai que abandona a sua casa, uma mãe que não cuida o seu filho, o seu esposo, a sua família. Um erro pode trazer consequências que vai durar vários anos e pode pular de gerações para outras gerações, é capaz de atingir gerações seguintes e até chegar na vida de netos e bisnetos muitas vezes. Somos capazes de absorver as culturas e os problemas que estão próximos de nós. Existem muitas coisas que nós que servimos ao Senhor, ou aqueles que querem servir ao Senhor, devem escolher. E a primeira dela é acertar o alvo. Filipenses capítulo 3, versículo 14 diz: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana salvação de Deus em Cristo Jesus. O que Paulo quer dizer aos filipenses? A nossa vida deve estar enfocada em Cristo. Nós devemos preservar os mandamentos, os ensinamentos e as verdades de Jesus no nosso coração. Nós devemos acreditar e viver de acordo com o que a palavra ensina. Devemos caminhar como Jesus caminhou e colocar qualquer situação à prova, fazendo a seguinte pergunta: se o Senhor estivesse aqui, Ele teria essa atitude? Se o Senhor estivesse aqui, Ele faria isso? Se o Senhor estivesse aqui, Ele aprovaria? E como o Senhor estar aqui, será que Ele está aprovando? E se pesa na sua consciência, você deve entender que Deus não está nesse negócio. E se Deus não está nesse negócio, tome a decisão de sair. Você ainda tem 3 dias, irmãos, para terminar
2025 sem esse problemão que você se meteu. Você ainda tem alguns dias para começar um ano, para resetar aquela vida velha, aquele pecado de estimação, aquele problema. Você ainda tem alguns dias para terminar 2025 em paz, em comunhão com o seu irmão, com o seu pai, com o seu amigo, com a sua família, com aquelas pessoas que você ama. Você ainda tem alguns dias para terminar 2025 restaurando aquela aliança que você quebrou, que você perdeu, que você abandonou. Você ainda tem alguns dias em 2025 para renovar aquele pacto que você fez com o Senhor, aquela aliança, aquele momento em que você falou que seria diferente no ano de 2025. Você ainda tem alguns dias para dizer ao Senhor: eu terminarei esse ano diferente, eu tomarei a decisão e serei firme no propósito de fazer o que o Senhor tem colocado no meu coração. Você pode sair daqui hoje, e na casa daquela pessoa, e falar: me perdoa, eu não quero virar o ano desse jeito com você. Eu decido te perdoar, eu decido ser perdoado, eu decido tirar esse fardo das minhas costas, da minha vida. Eu decido resolver. Eu quero isso. Sabe, essa semana eu estava aqui na igreja e eu meditei no capítulo 11 do livro de João. A Bíblia fala que no capítulo 11 que tinha uma família. Era a família de Lázaro. Lázaro tinha duas irmãs, Marta e Maria. Ele era amigão de Jesus. A Bíblia fala de uma intimidade, de um relacionamento com Jesus de maneira muito profunda. Então Lázaro fica doente. Quando Lázaro ficou doente, mandaram chamar Jesus para curar a doença de Lázaro. Jesus recebe a notícia, provavelmente depois de um dia, e demora 2 dias para começar a voltar, e quando ele volta, demora mais um dia para chegar. Lázaro já havia morrido há 4 dias quando Jesus chegou. Havia uma tradição entre os judeus, que se uma pessoa ressuscitasse, ela só podia ressuscitar até o 3º dia. Porque no 4º dia, aquele corpo já entrava em decomposição e já não se podia fazer mais nada. Por isso Jesus ressuscita Lázaro. Agora eu fiquei pensando, nesse processo o Senhor chega, as pessoas estão chorando, né? As pessoas já falam: Jesus, já se passou muito tempo, não tem o que fazer. Lázaro já estava morto, mas o Senhor chega, ressuscita Lázaro, e Lázaro fica bonzinho, novinho em folha, irmãos, para viver mais um montão de anos. Sabe, quando você é pastor e você visita um leito de hospital, de uma pessoa que já está no estágio terminal, ela cita para você um montão de sonho que ela ainda tinha para fazer aqui nessa terra. Ela fala: eu queria ter amado mais, né? Tem até uma música por aí assim: eu queria ter abraçado mais, eu queria ter estado mais presente na vida da minha mãe, do meu pai, dos meus filhos, eu queria ser diferente, eu queria poder ter viajado, eu queria poder ter ido mais à igreja, eu queria poder estar mais com os meus pastores, com os meus amigos. Naquele momento ali, naqueles dias ali, as pessoas fazem milhares de planos, porque sabem que o tempo está encurtando e que ele já não pode fazer muita coisa. Agora você imagina, depois de você pensar tudo isso, você falar tudo isso, você dizer das tantas coisas que você queria fazer, aí você morre. Quando você está chegando, entrando na glória, o Senhor está abrindo as portas para você, pastora Leila vem, faz uma oração, você ressuscita, volta do céu para a terra outra vez, irmãos.
você ressuscita. Está aqui no meio de nós de novo. Será que as pessoas lembrariam daquelas promessas que elas tanto queriam fazer? Será que as pessoas realmente mudam em situações como essa? Será que as pessoas passam a aproveitar mais o seu tempo? Será que as pessoas passam a decidir mais pelas pessoas e menos pelas coisas? Decide amar mais, deixar de odiar as pessoas, deixar de viver amargurada, deixar de viver reclamando. Será que essa experiência não daria essa oportunidade? Talvez você fale assim: sim, pastor, essa experiência nos daria essa oportunidade. Tem muita gente que fala: eu queria honrar mais os meus pais, eu queria vir mais ao culto, mas agora não dá tempo. Pois é, o Senhor já fez isso por você. Porque a Bíblia diz que antes você estava morto nos seus pecados e delitos, e o Senhor te trouxe da morte para a vida. Então, por que, irmãos, nessa noite, algumas vezes a gente quer viver como se estivéssemos mortos ainda naquele mundo, como se que aquela vida passada se empossasse de nós, e a gente quer viver ainda daquela maneira, quando Deus nos dá a chance e a oportunidade de ver que a maravilhosa graça do Senhor nos alcançou, que a vida do Senhor estava em nós, que nós estávamos mortos, perdidos, sem esperança, abandonados nesse mundo, e o Senhor nos trouxe da morte para a vida, e nos deu tudo, e dessa mesma forma ainda queremos buscar esperança e alegria lá fora, porque somos envolvidos muitas vezes pelas coisas que só nos trazem prejuízos e confusão à nossa casa, à nossa mente, à nossa família, quando Deus quer encher a sua casa de paz, porque ainda somos controlados por nós mesmos, pelo nosso próprio coração, pelos desígnios do nosso coração. Porque alguns de nós, já convertidos há muito tempo, não conseguem controlar a raiva, não conseguem controlar a ira. E por fim, irmãos, não conseguem controlar a língua, que tanto destrói, que tanto golpeia, que tanto dá golpe na vida dos filhos, na vida da esposa, do marido, dos parentes. Ainda fala assim: eu sou assim mesmo, tem papa na língua não. Crente, irmãos, porque hoje você e eu que estamos aqui, não podemos decidir que essa graça inunde as nossas vidas, e começar um 2026 disposto a servir ao Senhor de maneira diferente. Quero convidar o Ministério de Louvor. Como está a sua vida hoje, no finalzinho do ano? Se o nosso Deus aparecesse hoje aqui e pedisse para você mostrar as suas mãos, o que você teria para entregar ao Senhor hoje, no finalzinho do ano? Eu sei que talvez no dia 31 você vai responder talvez essa pergunta, mas 2025 ainda não acabou. Você ainda tem oportunidade, chance de começar a vida de maneira diferente ainda em 2025. Amanhã você vai trabalhar talvez, e você pode chegar lá naquela pessoa que você sempre quis falar do amor de Deus para ela, e você passou 2025 falando para Deus que você faria e você não fez. Você vai chegar lá amanhã e vai falar assim: olha, está engasgado aqui na garganta, está preso aqui, mas eu preciso te dizer, antes que 2025 acabe, Jesus te ama e tem um plano na sua vida.
Talvez o seu filho, você passou 2025 inteiro querendo falar para ele: eu te amo, eu quero te dar um abraço, você é precioso, e não fez. Talvez você passou 2025 falando: eu vou te trazer um presente, eu vou te trazer um presente, eu vou te dar algo para alguém, e não fez. Dá tempo, amanhã ainda você pode fazer, hoje ainda você pode fazer. Talvez você passou 2025 dizendo: eu quero reunir a família em uma oração. Dá tempo ainda. Você chamar todo mundo rapidinho e falar assim: hoje eu quero orar. Hoje sou eu que vou clamar pela vida de vocês aqui. Dá tempo de ajeitar ainda, dá tempo de cumprir a promessa que você fez. Aquela pessoa, aquele vizinho, aquele amigo, filho, esposa, dá tempo ainda. Mas você precisa decidir, você precisa escolher a bênção, você precisa escolher o Senhor, o que Deus tem falado com você. Ainda dá tempo de você se ajoelhar e pedir perdão e falar: eu não quero entrar 2026 com esse peso no meu coração, nas minhas costas, com essa dor no meu peito. Eu não quero chegar lá desse jeito, Senhor. Eu ainda tenho 3 dias para me recuperar, para me levantar, para melhorar, para clamar ao Senhor. E eu vou passar 3 dias em conserto. Eu vou me internar na oficina de Deus, e eu vou me consertar durante esses 3 dias na presença do Senhor. E eu vou chegar aqui no dia 31 para glorificar o seu nome e entrar 2025 debaixo das bênçãos do Senhor. Ah, irmãos, como eu quero terminar esse ano cumprindo aquilo que eu prometi ao Senhor em 2024. Como eu quero terminar esse ano em paz. Terminar esse ano seguro que eu fiz o máximo possível para cumprir o que o Senhor pediu na minha vida. Como eu quero entrar esse ano sem aquele arrependimento de ter falhado com as pessoas que eu mais amo e que são mais importantes para mim. Mas você precisa decidir. Você precisa falar: eu quero fazer isso. Glória a Deus. Vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor, porque o Senhor ainda nos dá tempo para poder colocar a nossa vida no altar, para resolver as nossas dificuldades, para cumprir aquelas promessas que nós um dia fizemos, para demonstrar o nosso testemunho de cristão, para abrir outra vez o nosso coração para amar, para honrar. Senhor, em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, a completar esses dias na sua presença, debaixo da sua graça, colocando em ordem aquilo que está desorganizado, Senhor. Aquilo, Senhor, que talvez, Senhor, ainda o Senhor tem colocado no nosso coração para consertar. Abençoe os nossos irmãos que estão aqui adiante, Senhor, e sobre eles eu ministro a bênção do Senhor. Que sobre eles esteja a graça do Espírito Santo, Senhor, e o derramar da sua graça. Abençoe, Senhor, as nossas vidas, nos trazendo uma consciência cristã, uma capacidade, Senhor, para decidir pelo que o Senhor tem para nós, para que possamos chegar ao alvo. Não permita, Senhor, que sejamos covardes, mas, Senhor, coloque em nós esse espírito de ousadia, de luta, para vencer, Senhor, o nosso desafio de viver na sua graça e no seu amor.
Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, e pedimos que o Senhor nos dê forças para continuar, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus vos abençoe, queridos irmãos. Vocês que estão aqui adiante, pode seguir ali o irmão que está com a plaquinha ali, por favor, pastora.